Hoje celebramos a apresentação de Jesus ao templo por Maria e José, onde Jesus foi reconhecido por Simeão e Ana, por ação do Espírito Santo, como Messias, luz para iluminar as nações. Movidos pelo mesmo Espírito, reconheçamos Jesus como nosso Senhor e andemos sob a sua luz. Iluminados por Cristo, celebremos com fé. Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. 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 Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor o valoroso, onipotente. O Senhor o poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte,
cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 40 dias depois do Natal, celebramos a festa da apresentação do Senhor. Neste trecho do Evangelho, em cumprimento à lei de Moisés, Jesus é apresentado ao templo para ser publicamente consagrado a Deus. Jesus foi recebido pelo ancião Simeão que, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo naquele dia. Ao ver o menino Jesus, Simeão proclama que Jesus é a luz que veio iluminar as nações, reconhecendo-o como cumprimento das promessas de Deus, o Messias anunciado na primeira leitura que hoje ouvimos. Por ser Jesus essa luz, criou-se o costume de, nesta liturgia, fazer-se uma procissão antes da missa com velas acesas. Assim como Maria e José entram no templo com Jesus nos braços, luz das nações, nós, batizados católicos, também entramos nas nossas igrejas carregando uma vela acesa, que representa Cristo, a luz que ilumina a nossa vida. Nesta liturgia, com o salmista exaltamos o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, o nosso Senhor onipotente. Pela segunda leitura, somos lembrados que Jesus se submeteu à nossa condição humana, exceto ao pecado, para destruir o mal com a sua morte e ressurreição, nos trazer a salvação e nos tornar filhos de Deus. Ainda no Evangelho, a profecia de Simeão une o Natal e a Páscoa. Ele fala que Jesus é luz, cuja chegada nós celebramos na noite santa do Natal, e fala também da sua paixão e morte, ao dizer a Maria que uma espada traspassaria sua alma. O Evangelho nos fala também da profetisa Ana, uma senhora idosa de 84 anos que vivia de forma consagrada no templo. Ela reconhece em Jesus a libertação que os fiéis tanto aguardavam. Tanto Simeão como Ana são exemplos que devemos seguir, abrindo-nos ao Espírito Santo e reconhecendo a presença poderosa de Jesus como luz e libertação para nossas vidas. Pela moção do Espírito Santo, viram no menino Jesus, ainda uma criança de colo, aquele que era capaz de cumprir a promessa de salvação e de libertação do seu povo, a consolação de Israel. Irmãos, é assim que somos chamados a olhar para o pão da Eucaristia em nossas missas, pois ali se encontra a presença real de Jesus. Na água do batismo e no óleo do crisma, devemos enxergar com os olhos da fé o próprio Espírito Santo. No Padre, que nos absolve nas confissões, somos chamados a ver o próprio Cristo, que nos perdoa os nossos pecados. Neste dia em que celebramos a festa da apresentação do Senhor, peçamos que o Espírito Santo nos ajude a aumentar a nossa fé, para reconhecermos a presença iluminadora de Jesus em nossa caminhada rumo ao céu. Oração. Senhor Deus, Pai de bondade e infinito amor, neste dia te louvamos por nos enviar o teu Filho, a luz que ilumina o nosso caminho e nos conduz à salvação. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos um coração aberto, como o de Simeão e Ana, para reconhecer a tua presença em nossa vida. Como Jesus foi apresentado no templo em consagração a ti, apresentamos hoje a nossa própria vida, colocando tudo o que somos em tuas mãos. Age em nosso ser e em nosso viver. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Unidos como irmãos, elevemos as nossas preces a Deus. Senhor, fortalecei a Santa Igreja, para que, a exemplo de Maria e José, apresente sempre Cristo ao mundo como a verdadeira luz que dissipa as trevas. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, iluminai os governantes e líderes das nações, para que governem com justiça e promovam a paz, cuidando especialmente dos mais necessitados. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, abençoai as famílias, para que, exemplo da Sagrada Família, eduquem seus filhos na fé e no amor a Deus. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, olhai com misericórdia para os idosos, doentes e todos os que sofrem, para que encontrem em vós consolo, esperança e força. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, dai-nos a graça de viver com fé e perseverança, como Simeão e Ana, reconhecendo a presença de Cristo em nossa vida e testemunhando seu amor ao mundo. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, que enviastes vosso Filho como luz para iluminar o mundo, acolhei estas nossas preces e fortalecei-nos na fé, para que vivamos sempre na vossa presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.